Olá, olá, boa noite a todos. A TVD Parabólica Digital 581. Hoje nós temos a honra, eu, Karina Belomé, a TVD e o canal Silvio Navarro, de receber um dos maiores jornalistas do Brasil, Alexandre Pitoli, que somente no canal dele já soma 2 milhões e quase 600 mil seguidores. O Pitoli, ele começou a carreira dele aos 16 anos nas rádios e é amado por todo o Brasil, uma das maiores vozes atualmente da oposição ao governo Lula e um dos principais expoentes da direita. Pitoli, é uma honra enorme estar contigo aqui. Cara, eu que agradeço, Camila, Karina, Silvio Navarro, obrigado pelo convite, Silvião. É uma honra estar aqui, né, na TVD, que é uma bandeira que a gente também defende na Auriverde todos os dias, essa oportunidade de, através de uma parabólica digital aberta, chegar tão longe nesse Brasilzão, né, nesses 16 milhões de pontos espalhados pelo Brasil. Como é bom estar por aqui, muitíssimo obrigado pelo convite e por essa apresentação tão carinhosa, tão carinhosa. Obrigado, cara. Não é carinhosa, é verdadeira, porque tu Obrigado. merece. Entrevista o presidente Jair Bolsonaro, não tem medo das consequências, sempre enfrentando a censura, batendo de frente com tudo que é de errado. Então, são apenas verdades, certo, minha irmã? Boa noite, Cá. Boa noite, Camila, minha irmã querida, Pitoli. Que honra estar aqui dividindo contigo essa bancada. Eu que sou tua fã da Auriverde. E não sou eu, né? O povo do Sul aqui te adora, te acompanha, o povo do interior. Então, aprender contigo é sempre uma honra. A nossa audiência maravilhosa, estejam conosco aqui curtindo, comentando, compartilhando essa oportunidade ímpar. Agradecer a TVD Parabólica Digital 581 e, claro, Silvio Navarro, nosso querido mestre aí, uma enciclopédia do jornalismo. E, Pitoli, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Muito obrigado. É uma honra. Quero deixar um beijão para o pessoal do Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. Karina? Isso aí, estamos iniciando essa edição aqui maravilhosa. Pitoli, o mestre do jornalismo, né, que nos ensina aqui de entrevistador, hoje está como entrevistado. Nós estamos aqui diante de um processo onde o povo clama pelo impeachment depois de tantas mancadas do desgoverno de Lula, né, o próprio Lula em si. E dia 16 de março, o Brasil está para se movimentar nas ruas. E aqui em Porto Alegre não será diferente. Os movimentos já começaram a se unir para organizar a pauta. Fui convidada a participar de uma reunião ainda hoje à noite, mais tardar, para que a gente possa aí desenvolver esse movimento. Mas será, Pitoli, que nós vamos atingir o 7 de setembro, que foi gigante, ou o povo está um pouco temeroso ou desesperançado? O que nós podemos avaliar do cenário atual? Cara, obrigado, Karina, pela pergunta, né? Eu entendo o seguinte: o povo precisa entender o seu tamanho, como a gente viu nessa questão do Pix, né, do vídeo do Nicolas, do número de visualizações, o romper de bolhas, e tentar entender que existem pautas que são comuns para todo brasileiro. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala da dificuldade, né, do brasileiro que vai ao supermercado a cada semana e percebe que a conta já não é mais a mesma, que o orçamento já não dá, que está tudo apertado, que o combustível subiu, que a carne está mais cara, que o arroz também está mais caro, enfim, que o dia a dia, né, está ficando pesado para todo mundo. Não quero crer que só esteja ficando mais caro para quem é da direita. Eu não quero crer que só esteja acontecendo isso com quem é conservador. Então, é uma pauta que acaba se tornando uma pauta comum quando o assunto é a economia e que esse governo está deixando muito a desejar, lembrando de tudo o que vivemos nos áureos tempos de Paulo Guedes no comando do Ministério da Economia. Então a gente tem que lutar sim, o povo tem que entender a sua importância nessa luta e também em outras pautas, né? Nós vivemos há pouco a eleição para a presidência do Senado e presidência da Câmara, né? Existiu um acordo, todos sabem disso, né, para que o presidente Bolsonaro e o PL apoiassem
né, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, e nós precisamos fazer a nossa parte para que essas pautas, em especial, vejo eu, a anistia dos presos, dos patriotas do 8 de janeiro, elegibilidade do presidente Bolsonaro, o voto impresso e a contagem pública dos votos, algumas das pautas que estarão na mesa ganham um reforço especial com a cobrança da população. Com o povo nas ruas, deputado que vai pedir voto para a reeleição em 2026 vai começar a olhar para a gente de uma outra forma. Por um outro lado, Karina, a gente precisa entender, me perdoe se eu vou me estender na resposta, mas acho importante, nós temos que, e aprendemos com a eleição municipal de 2024, que nós temos também um outro inimigo para olhar e olhar com muita atenção, que é o inimigo chamado sistema. Um sistema abastecido no Brasil hoje por um partido que, para mim, é marca registrada desse sistema que está, que é o PSD, né, do Gilberto Kassab. Kassab, ele está hoje no governo Tarcísio, Kassab hoje está no governo Lula, e para mim representa o que há de pior na política do Brasil, porque representa a defesa do interesse de poucos, ou dos interesses de poucos, longe da população. Então, por mais que a gente venha defender, e tem que defender o impeachment do Lula, sim, a gente precisa tentar também entender o que o sistema quer para que a gente possa combatê-lo. E aí nada melhor do que o povo na rua, o que a gente fez com o vídeo do Nicolas, tem que ganhar as ruas para a gente então fazer valer a nossa vontade. Não dá mais para viver, né, com o governo fazendo com o que está fazendo com o Brasil, com o judiciário fazendo o que está fazendo com o Brasil. Só depende do povo. Se vai ser maior ou menor, o importante é que a gente passe a se mobilizar e passe a entender o tamanho da força que temos. O presidente Bolsonaro diz, se a gente imaginasse, soubesse, né, o poder que a gente tem a partir das nossas manifestações. É hora, e a hora é agora. Estamos a 1 ano e 10 meses aproximadamente das eleições. Vai deixar para quando? É para já. Cara, você tem absoluta razão. Pitoli, como a Karina disse no início do programa, o Sul te ama. O interior, os gaúchos são fãs do teu trabalho, te admiram. Tu também gosta muito do Sul, que eu sei, tem um carinho muito especial pelos gaúchos, pelos catarinenses também, pelo pessoal de Santa Catarina. E então eu me sinto na obrigação de comentar, de perguntar a tua opinião a respeito das enchentes do Sul, quando os gaúchos estavam embaixo d'água, inclusive bebês morreram afogados, mães perderam seus filhos, filhos perderam suas mães, e a Janja desce de um avião dançando, em claro desprezo à dor dos brasileiros que estavam naquele momento. Logo depois, o Lula promete dinheiro para a reconstrução do Rio Grande do Sul e não mandou nem metade. No máximo, colocou aquele poste que praticamente afastou o Eduardo Leite, foi o Humberto, né, Karina? O Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que no dia que ele chegou em Porto Alegre, enquanto o povo estava desesperado embaixo d'água, ele estava comemorando numa churrascaria, como se nada estivesse acontecendo. E para finalizar a sequência de absurdos deste governo, anteontem Lula dá uma declaração que o Brasil está em déficit por conta do Rio Grande do Sul, porque se não tivesse acontecido a enchente, o Brasil estaria em superávit. O que nós sabemos, óbvio, que é mentira, não tem nada a ver. Tu, como um grande ídolo dos gaúchos, como vê essas declarações e a postura de Janja no dia da tragédia? Camila, o meu amor pelo Rio Grande do Sul encontra naquele povo querido reciprocidade, e é por isso que eu me sinto tão querido, e o carinho é imenso também por essa gente que em algum momento precisou da Auriverde, né, precisou da nossa audiência, houve uma mobilização, fizemos o que naquele momento nós podíamos, do ponto de vista de ajudar as pessoas a reconstruírem as suas vidas, né, não só materialmente, mas também a partir do apoio espiritual, moral, enfim, que a Auriverde tentou fazer o seu papel. E o povo gaúcho entendeu o nosso objetivo ali, que era simplesmente ajudar, e ajudar por amor, né? Quando a gente fala de governo Lula, eu vou
tratar dessa questão do Estado e dessa declaração estapafúrdia, ridícula do Lula, dizendo que o déficit fiscal do Brasil se dá em função da ajuda para o Rio Grande. Primeiro que ele mente, né? É um mentiroso, porque o Rio Grande do Sul gera 57 bilhões de reais, né, para o governo federal, entrega 57 bi e só vê de volta 13 bilhões de reais. Se houvesse o mínimo de compaixão com esse povo gaúcho, Lula, muito provavelmente agora, deveria renunciar parte desse recurso, devolver o dobro do que devolve, além dos 13 milhões, dos 13 bilhões, devolver o dobro. Enfim, algum movimento deveria acontecer para a reconstrução de um Estado que entrega muito e recebe pouco. Só para a gente ter uma ideia, então esse é o número, entrega 57 e recebe 13 de volta, 44 bi do que o povo gaúcho produz, fica com o governo federal. Parte disso vai para estados como Maranhão, que produz 6, Rio Grande do Sul produz 57. Maranhão produz 6 bi e recebe 21 do governo federal. Mas espera um pouquinho, como a gente pode entender tamanha injustiça? É uma balança que não encontra equilíbrio aí. É porque é um governo que, apesar de saber de tudo que aquele povo passou, decidiu tratá-lo dessa forma. Decidiu fazer com que toda a dificuldade fosse enfrentada. No momento mais difícil, teve o anúncio da compra do arroz importado, ignorando os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que naquele momento precisavam de ajuda para a reconstrução dos silos para armazenagem, da compra dos equipamentos para o plantio e para a colheita, das propriedades que foram destruídas. Mas não, vamos gastar 7 bilhões e meio de reais na compra de arroz importado. Isso não tem cabimento. Isso é aviltante, isso é agressão ao povo gaúcho. Com relação a Lula ainda, e essas falas do Lula, e quem é esse Lula agora, esse é um Lula muito diferente do que a gente viu na campanha de 2002, naquele Lula fake, criado por Duda Mendonça, que foi o Lulinha Paz e Amor, que Lula declarou recentemente que acabou o Lulinha Paz e Amor. Agora, esse é o Lula verdadeiro. O Lula, quando fala na sua essência, ele só faz com que a maldade seja produzida. É o que nós estamos vendo. Janja, por exemplo, ela não sequer sabe o que é a palavra empatia. Ela não sabe o que é amor ao próximo nesse caso, porque senão, muito provavelmente, ao invés de descer do avião na Índia, fazendo namastê, naquele gesto de que, como se tivesse tudo bem, com a alma limpa e lavada, né? Ela faria um movimento absolutamente contrário. Não, eu não vou à Índia nessa viagem, eu vou ficar no Brasil cuidando dessas mães que perderam seus filhos, dos filhos que perderam as suas mães, para que a gente, de fato, então, possa entender que o Brasil, naquele momento, tinha uma primeira-dama, mas não tem para dar. Então, cara, a gente não pode criar expectativas sobre esse povo, o povo gaúcho não pode se esquecer disso, porque vale lembrar também que para a eleição agora, né, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na capital gaúcha, 12 dos 35, 12 vereadores de esquerda, sendo 7 da Federação PT, PV, PCdoB e 5 vereadores do PSOL. Vereadores que não tiveram. Eu estive na diplomação do meu amigo Coronel Ustra, né, na diplomação no dia 19 de dezembro, e vi com os meus próprios olhos o absoluto desrespeito da esquerda gaúcha não se levantando para acompanhar a execução do hino do Estado, simplesmente ignorando. Então, também é hora do povo gaúcho entender que não dá para dar sustentação, como em Santa Maria, terra de Paulo Pimenta, né, que prometeu e não entregou para o seu próprio Estado. É hora do Rio Grande do Sul também começar a depurar, decantar e limpar essa sujeira que é a esquerda naquele Estado. Né? Perfeito, Pitoli. Cá? Meu amigo, estivemos juntos nessa diplomação, a exemplo do que é a esquerda, do que é esse pessoal militante. A Merengue é uma gatinha que veio da enchente para mim. Foi um dos animais resgatados nesse processo e que precisou de lar. E quantos outros estão aí, quantas famílias ainda estão esperando o apoio do governo que não virá. E vamos falar sobre o Pacto Federativo mais à frente, Camila. É muito importante isso, sobre o que não retorna ao que o povo merece, né? Falando ainda em Lula, Pitoli, audiência querida, e Camila, a mesa diretora, né, do Senado e da Câmara provocou uma polêmica nas redes sociais, uma loucura, uma divisão, uma guerra de quem tem mais razão, de quem está certo. Como é que isso é visto
né? Tu entrevistaste o Osmar Terra hoje na Ouro Verde, o Mário Frias, deputados, né, maravilhosos. Osmar Terra é um orgulho nosso aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa exemplar. Como é que tu enxerga essa divisão da nossa direita com relação ao que não entenderam sobre as escolhas e as estratégias organizadas por nosso querido Jair Bolsonaro? Karina, eu vejo o seguinte: parte do eleitorado do presidente Bolsonaro, isso eu vi na Ouro Verde acontecer, porque diante das candidaturas, em especial de Eduardo Girão para o Senado e Van Hatten para a Câmara, muita dúvida se criou diante das escolhas do presidente Bolsonaro, porque estavam mais alinhadas ao centro do que à direita, mais aliada aos princípios, né, de quem não tem princípio, do que aos princípios de quem defende os princípios. Isso gerou uma grande confusão, inevitavelmente, mesmo porque nós não podemos nos esquecer o quanto o presidente Bolsonaro foi traído, inclusive pelo próprio Alcolumbre. Imagine você, eu falar para alguém assim: confia. Mas como eu vou confiar em alguém que sentou sobre o processo do André Mendonça, né, para a sabatina no Senado, para ocupar, então, André Mendonça a cadeira no Supremo Tribunal Federal, ficou sentado por 4 meses. É inadmissível. Então, como é que a gente aqui desse lado, por mais que a gente confie no presidente Bolsonaro, e nós confiamos, a gente olha e fala assim: eu sei o quanto o presidente Bolsonaro já foi traído. A gente pode dar um exemplo prático de quem depois derrete, definha e acaba politicamente, que é o exemplo de Joyce Hasselmann, que faz de mais de 1.300.000 votos na eleição de 2018 e não faz 13 mil votos, se não me engano, na eleição de 2022, gastando 3 milhões de reais, ou seja, o teto do partido ela gasta, e não consegue se reeleger porque traiu o presidente Bolsonaro. Mas esse é só um exemplo. Quantos traíram o presidente ao longo da sua jornada? Diante disso, nós desse lado aqui olhamos e pensamos: poxa, será que não vai ser traído de novo? Como acreditar em Alcolumbre, que tem um histórico que não é nada bom? Como acreditar em Hugo Mota, que uma semana antes da eleição promove uma pizzada em São Paulo e leva Gleisi Hoffmann, Márcio França, Baleia Rossi, aí leva Tarcísio Derrite, Kassab. Como a gente pode fazer para acreditar em alguém que diz que não tem histórico, não tem idade suficiente para ser o presidente da Câmara, mas por isso vai contar com a ajuda destes? Então, o que a gente queria para o Brasil? A partir dos seus princípios e valores, né, o brasileiro olhava e falava assim: meu Deus, Alcolumbre e Mota, é isso mesmo que Bolsonaro quer? Mas será que não vai ser traído de novo? E isso gerou uma grande confusão. É simples. Por mais que as pessoas acreditem em Bolsonaro, em enquetes na Ouro Verde, onde eu colocava a opção, né, ali, Davi Alcolumbre, Eduardo Girão, Marcos Pontes, Marcos Duval e Tronic, eram as opções para o Senado, ainda antes de abrirem mãos a Tronic e Duval. Quando a gente colocava, chegou a dar 90% para o Girão. 90%. As pessoas dizendo assim: eu acredito no Bolsonaro, mas eu não posso ir de Alcolumbre. Essa confusão gera uma divisão inevitável, infelizmente, e parte da imprensa, né, da imprensa que apoia o presidente Bolsonaro, de uma imprensa conservadora, de uma imprensa que está disposta a encarar e defender os nossos valores e princípios, ela acaba sendo rotulada, e alguns parlamentares também, e de uma maneira inoportuna, porque não é adjetivando que a gente vai unir, não é adjetivando que a gente vai apaziguar. Então, para quem faz parte desse ecossistema de adjetivação, de tentar rotular as pessoas, é hora de parar. Ah, intergaláctico, agora é intergaláctico, agora é inter... A gente tem que parar com isso. Nós vamos precisar todos estarmos juntos, absolutamente unidos, para enfrentar 2026, porque nesse momento a Globo, né, esses que aí estão e que semearam essa discórdia, estão olhando para nós, estão simplesmente dando risada da nossa cara diante dessa divisão que estamos vivendo. Então, desde a segunda-feira pós-eleição, numa conversa ao vivo no Ouro Verde com o presidente Bolsonaro, a minha proposta é: embora eu tenha dito, a casa ficou bagunçada mais uma vez. Exemplo da eleição para a Prefeitura de São Paulo com o Marçal, que deu aquela chacoalhada na casa, a gente de novo mostra que ainda há uma certa imaturidade, uma fragilidade da direita no Brasil, que a gente vai precisar apaziguar, se unir e lutar. Se alguma coisa nesses pilares estiverem faltando ou estiver falhando, a gente vai ter problema. Então chega de adjetivar,
vamos entender o momento é de dúvida, diante de todas as traições, a gente tem que relevar isso, agradecer que deu tudo certo para o presidente Bolsonaro e bora para frente. Sensacional, Pitoli. Eu vou pegar o teu gancho do que está tudo uma bagunça e falar a respeito da declaração da Carmen Lúcia, em que em 2026 a censura em cima das redes sociais será muito pior, com aquela falsa premissa de defender a democracia, de não ter discurso de ódio, de não ter desinformação. Acontece que em 2022 eles fizeram isso e foi uma clara interferência eleitoral, onde a gente não podia falar absolutamente nenhuma verdade sobre o Lula, porque não existe mentira para falar sobre o Lula, porque a verdade já é muito ruim. Então, não existe mentira que sobreponha a verdade sobre ele. Não tem como inventar nada pior do que já existe. O cara apoia ditador, apoia grupo terrorista, apoia o que eles fizeram contra Israel, apoia a droga, apoia aborto, apoia ditador, Estado totalitário, genocida. Então, não tem nada pior do que falar sobre o Lula. Inclusive, nós tentamos alertar que ele ia aumentar os impostos, que ele ia inchar ainda mais o Estado, e tudo que nós falávamos, o Supremo falava, é mentira, é desinformação, corta isso, tira isso do ar. Enquanto isso, contra o presidente Bolsonaro, podia falar qualquer coisa, que tudo era válido, era liberdade de expressão, inclusive o Janones chegou a inventar que o presidente tinha atração por crianças, tirando completamente do contexto aquela história das venezuelanas, e ele assume que ele tirou do contexto, que ele criou uma narrativa e se vangloria das mentiras que ele propagou durante as eleições num livro chamado Janonismo Cultural, né? Ele mesmo apelidou. E agora, em 2026, parece que vamos ver algo muito semelhante ou até pior, através do TSE na mão da Carmen Lúcia. O que me chama a atenção, Pitoli, é a declaração do Lula o ano passado, falando que que ele não ia permitir que a extrema-direita concorresse, e tomando medidas altamente impopulares, ele ainda acredita numa reeleição. O que me recorda a frase do Leonardo Boff, onde ele fala que o Lula tem só esses 4 anos para implementar a revolução, senão ele não teria mais tempo. Como, colocando tudo num único conjunto, como você vê essa estrutura? Lembrando que, recentemente, aliás, esses dias, o Barroso disse que precisamos de agentes públicos não eleitos. É uma provocação, sem dúvida alguma. E diante do que a gente viveu em 2024, no processo eleitoral, nós não podemos nos esquecer que o X de Elon Musk foi suspenso no Brasil. Então, existe a chance de piorar? Existe. Existe a chance de a gente ver mais censura? Existe. De que maneira? A partir do momento em que Carmen Lúcia, lá naquele processo eleitoral de 22, quando a Brasil Paralelo lançava aquele documentário, ela disse só até segunda-feira tudo bem, né? Assumindo que estava censurando, mas era só até segunda-feira, a gente já sabe com quem nós estamos lidando. Então virá mais censura se nada for feito daqui para frente no Brasil. Aí eu enalteço o trabalho do Ricardo Montijo, nosso amigo da TVD, que teve a ideia brilhante de colocar numa parabólica digital aberta o sinal com conteúdo conservador, um conteúdo de direita, que respeita o posicionamento do nosso espectador. Por que é importante uma iniciativa como a TVD? Porque a gente foge do radar dessas plataformas digitais que poderão, já estão censurando, mas poderão ser ainda maior, né, sofrer ainda maior censura no processo de 2026, porque eles estão testando todo esticar de cordas, a ponto de 24 suspender o X, onde o presidente Bolsonaro comunica e comunica muito, onde a maioria dos políticos comunica e comunicam bem, né? Se a gente imaginar que a gente não teve uma plataforma no Brasil, já dá para imaginar a censura que nós vivemos em 24 e que deve ser aumentada em 26. Entretanto, nós não podemos nos esquecer do que está chegando por aí, vindo dos Estados Unidos, que já entendeu que, por conta da interferência promovida pelo país, pelos Estados Unidos, nós tivemos o resultado da eleição que tivemos aqui, que não podemos contestar, que não podemos duvidar, que não podemos desconfiar, porque, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, o Internacional venceu o Corinthians. Então, simplesmente não duvide. Entretanto, os americanos já entenderam que sim, houve interferência em 22
e provavelmente, em função de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, detestar, é um cubano, detesta a ditadura, provavelmente a gente veja uma resposta, né, do governo americano pedindo, por exemplo, existe essa possibilidade que o processo eleitoral do Brasil seja equiparado agora ao da Venezuela, quando os Estados Unidos, ainda de Biden, para tentar evitar fraude na eleição venezuelana, exigiu que todo o processo fosse reestruturado, aprimorado. Então, na Venezuela, voto impresso e a contagem pública dos votos. Isso vem a acontecer aqui para que a gente tenha tranquilidade e que os americanos se posicionem diante de o que fizeram em 22, tentando corrigir, em especial junto às plataformas e às redes sociais, né, para que não aconteça de novo em 2026. O risco existe, é por isso que a gente tem que vigiar e orar. No Brasil, a ordem é essa para mim. Não dá para sair simplesmente orando, não. É vigiar primeiro e orar, né, para que a gente, quem sabe, tenha um 26 melhor para a gente. Sensacional, Pitoli. Karina? Com certeza, é uma das premissas mais importantes, né, essa contagem pública dos votos e que nos dê a certeza se nós estamos realmente fazendo aquela escolha, assim como comprar qualquer mantimento no mercado, na farmácia, vem a comprovação de que realmente foi aquilo ali. Voltando ainda, Pitoli, nossa audiência querida, não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, chamem os seus amigos para fazerem parte da TVD News, 581 da Parabólica Digital. Aqui tem uma participante exclusiva hoje, a Merengue, está aqui conosco, para que vocês possam aí nos ajudar a expandir esse meio de comunicação, assim como curtir os canais Silvio Navarro e Camila Ábido, além de Auriverde. Pitoli, querido, ainda sobre a mesa diretora da Câmara, com o Hugo Mota, ele pincelou que iria, né, pautar aí a anistia, que é uma também dos nossos maiores anseios com relação à grande injustiça deste século, né, na história do Brasil, quiçá, contra mais de 1.500 pessoas que pagam por um crime que não foi nem sequer investigado, muito menos provado, e entre enfermos, idosos, onde organizaram um campo de concentração no dia 9 de janeiro de 23, colocando até o cachorrinho Caramelo, moradora de rua, que estava se alimentando no QGX, da qual fui repórter por um tempo, até do 11 de dezembro, eu trabalhei lá dentro, fazendo a comunicação, explorando e mostrando ao mundo o que estava acontecendo de fato, que não tinha nenhum tipo de terrorista, apenas a Bíblia, que é o terror do mal, orações e pessoas clamando por um Brasil melhor. Será, Pitoli, que nós teremos aí uma surpresa boa, né, de Hugo Mota com relação à anistia, ou é só para acalmar os nossos ânimos? Karina, sabe qual é o meu medo? Meu medo é ser jogo de cena, porque volto àquela dúvida que a gente pode ter sobre esses agentes, né? A dúvida que eu posso ter sobre Hugo Mota, a dúvida que eu posso ter sobre Alcolumbre. Por que que eu estou falando de dúvida? Pode ser pautado? Pode. Posso cumprir o acordo com o presidente Bolsonaro? Posso. Vou pautar, passa na Câmara, passa no Senado, a anistia avança. Quem me garante que essa anistia será tratada da forma que deveria ser tratada a partir do momento que passou pelo Poder Legislativo, por um poder que hoje, né, decide as coisas no Brasil numa canetada? Então, eu tenho medo de ser um jogo de cena. A gente está lidando com o que tem de pior na espécie, porque se a gente imaginar que a gente tem no Poder Judiciário quem decide manter uma mãe de 2 filhos menores, menores de 12 anos, presa até aqui, 2 anos em cadeia, por conta de escrever Perdeu Mané na estátua diante do Supremo Tribunal Federal. Um Supremo Tribunal Federal, em um dos seus ministros, Alexandre de Moraes, que sabia da necessidade, né, de tratamento de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, e mesmo assim manteve o Clezão preso, e ele veio a óbito dentro do presídio. Nós temos outros casos, por exemplo, tem um caso de um senhor agora que está internado em função de uma pancreatite tratável, ele já perdeu os rins. Então, olha o tamanho do absurdo que a gente está vivendo. Se a gente tem tamanha perversidade, tamanha maldade dentro do Supremo Tribunal Federal, que poderia decidir diferente,
né, pacificando o Brasil. Entretanto, decide piorar a situação de brasileiros, por exemplo, que decidiram e precisaram fugir para a Argentina, para fugir da prisão aqui, e foram, então, perseguidos dentro de um país livre e estão presos hoje. Se a gente está tratando de gente dessa espécie, como será que irão tratar uma anistia que pode ser aprovada dentro da Câmara e dentro do Senado? Existe uma ferramenta constitucional utilizada pelo presidente Bolsonaro no dia 21 de abril de 2022, que é a graça presidencial, que tirava Daniel Silveira da cadeia. E como foi tratada a graça? Ela foi relativizada dentro do Supremo Tribunal Federal e Daniel Silveira voltou para a cadeia. Olha com quem a gente está lidando. Então, de verdade, cara, eu desejo muito que isso aconteça. Eu tenho entre as minhas tarefas, talvez a mais difícil delas seja conviver com toda a dificuldade gerada na vida desses coitados que estão hoje fora do Brasil, tornozelados, que tiveram as suas vidas destruídas, em especial de quem ainda está preso e seus familiares aqui fora. Eu vivo isso todos os dias em mensagens que chegam de pessoas passando fome, fome. Então, eu estou aqui para dizer assim, se o presidente Bolsonaro conseguir, de fato, fazer com que essa pauta avance, parabéns pelo acordo, parabéns pela decisão corajosa que tomou de colocar mais uma vez o seu nome sob risco de críticas e vaias, como foi criticado e como foi vaiado, mas que, de fato, a anistia saia e que ela receba um tratamento adequado e respeitoso por parte do Supremo Tribunal Federal, respeitando definitivamente a decisão de um poder legislativo que conta com o voto da população. Voto da população. Vou destacar essa tua frase, Pitoli, para falar sobre Carla Zambelli. A Carla que foi injustamente cassada pelo TRE de São Paulo e agora está para ser cassada pelo TSE e com ela cala-se 5 deputados e somente de eleitores dela quase 1 milhão de pessoas. Tu citou o Daniel Silveira, que está preso com aval da Câmara dos Deputados, e agora temos outra parlamentar na mira de uma grande injustiça. Como você vê essa atuação covarde de uma Câmara dos Deputados, de um Congresso, vamos colocar o Senado junto, de um Congresso que vive uma vida extremamente confortável do nosso dinheiro, mas não corresponde aos anseios da população e ainda permite que os seus próprios inocentes sejam perseguidos, enquanto culpados atuam lá dentro e ainda recebem emendas milionárias que nunca serão revertidas ao povo. Sabe, Camila, eu penso que enquanto a água não bater, né, nesses aí que estão, né, zombando da Carla, né, desdenhando dessa situação, nada vai ser feito. Giordano Bruno já tinha aquela frase, acho que é de 601 a frase. É ingenuidade achar que quem está no poder vai querer mudar o poder. É ingenuidade a nossa achar que quem está aí, né, comandando o poder hoje, né, vai ter a disposição de mudá-lo, de alterá-lo. Na questão do Daniel Silveira, ainda na condição de Jovem Pan News Bauru, ainda não estávamos Auriverde, ainda éramos Jovem Pan News Bauru, eu tive a chance de entrevistar, Camila, a deputada Magda Mufato, que é do estado de Goiás. Ela foi a relatora do processo do Daniel Silveira. Ela trouxe uma declaração ali para Auriverde chocante. Eu perguntada por mim sobre a decisão que ela tomou de manter Daniel Silveira na cadeia naquele momento, se ela se arrependia 1 ano e pouco depois, e ela disse que sim. Pasmem, ela disse, eu me arrependo porque naquele momento fui informada que havia um acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que para arrefecer, diminuir a temperatura entre os poderes, manteríamos Daniel Silveira preso por 1 semana. E 1 semana depois ele seria libertado, servindo de exemplo a outros parlamentares, ou seja, ignorando o artigo 53 da Constituição e da inviolabilidade do mandato, né, ignorando essa situação do artigo 53, ele serviria de exemplo para que outros deputados não fizessem as mesmas críticas ou fossem no mesmo sentido que Daniel Silveira. Daniel Silveira continua preso. Daniel Silveira continua preso. Nós temos a cassação do Dallagnol, concorde ou não com o Dallagnol, goste ou não do Dallagnol, é o deputado mais votado do Paraná na eleição de 2022 e que, conjugando o verbo do futuro do pretérito,
poderia, deveria, né, conseguiria caçar um deputado com mais de 300 mil votos, o que é um verdadeiro absurdo. E agora estão de olho em Carla Zambelli, com 946 mil votos, levando para a vala, junto com a Carla, dois deputados em especial, um deles eu conversei na Ouro Verde, que é o Paulo Bilinski, e o outro, um deputado de extrema qualidade técnica, a exemplo do Paulo, que é o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Junto também de Tiririca, Antônio Carlos Rodrigues, não que eu não me importo com todos, mas com relação à qualidade técnica, eu me apego a Paulo Bilinski e a Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mas ninguém pode ser esquecido, porque se há injustiça, não esqueça ninguém. E nesse caso, de novo a injustiça e de novo a perseguição para com a direita. Só que esse chicote muda de mão. Esse deputado da esquerda hoje, que está rindo e aplaudindo, essa imprensa patrocinada e vendida, que hoje aplaude, amanhã poderá ser a vítima disso tudo que a gente está assistindo. Então, é mais uma vez perseguição para com a direita, deputados de altíssima qualidade técnica poderão perder o seu mandato. Por exemplo, eu soube hoje que o Paulo Bilinski trabalhou em 2 anos 83 vezes mais em projetos do que deputados da esquerda. Ou seja, a gente pode perder gente boa ali por uma mera perseguição. Então, que abram os olhos e que todos saiam em defesa da Carla Zambelli e de quase 1 milhão de paulistas que nela votaram. Perfeito, Pitoli, com certeza é uma lástima, mais uma das... Eu não vi que meu microfone estava aberto, perdoa, eu ia falar não, caralho, tranquilo. resposta. Nós não ouvimos nada aqui, eu não ouvi nada. Recorta os memes e manda para o Pitoli que a gente já fez aqui. Desculpa o palavrão, Pitoli, mas é que sua resposta foi muito top. E aí... Foi. Eu não ouvi. Vai, Obrigado. Perdoa. Iniciando, então. Perfeito, Pitoli. Realmente é mais uma das manchas contra as liberdades nesse país. Isso acontece também com relação a Silvio Ayofi, que está na mira por versões criadas aí da oposição da direita. Aqui no Rio Grande do Sul também as perseguições acontecem contra parlamentares. Um exemplo é a comandante Nádia, vereadora e presidente da Câmara de Porto Alegre, e tudo sempre vem do PSOL. Não é? Nós estamos sempre julgando ali, subjugando o PSOL, que é um partido fraco, que é um partidinho, não sei o quê, mas eles têm uma entrada e um poder no judiciário imenso. Mas, Karina, me perdoe interromper. Chegou um momento ali do governo Bolsonaro, onde o Randolph era o agente que provocava o Supremo Tribunal Federal. E sempre me veio uma dúvida: quem é marionete de quem? Porque, puxa vida, um parlamentar de um partido nanico no Senado naquele momento saía do Poder Legislativo inconformado com qualquer decisão do governo Bolsonaro, e ao invés de decidir no plenário sobre o que de fato o Brasil queria, diante como a redução de impostos para os combustíveis, a gente viu o Randolph contra a redução de impostos, a majoração que voltou a acontecer no dia 1º de fevereiro agora, o Randolph foi contra a redução ou zerar impostos. E diante da decisão do governo Bolsonaro, ele vai ao Supremo Tribunal Federal que diz: é verdade, isso é uma ação populista, inconsequente, não, vai ter que voltar a cobrar imposto. Então, a gente viu cada absurdo acontecer e minha dúvida sempre foi: quem era marionete de quem? O Supremo marionete do Randolph, que usava disso tudo para judicializar e destruir o presidente Bolsonaro, ou o Supremo Tribunal Federal, que encontrou no Randolph a marionete perfeita, né? Perfeita em todos os sentidos, né? E perdoe usar o artigo aí no gênero feminino, mas é perfeita, né, a situação, se vocês me entendem, né? Numa relação promíscua entre a Suprema Corte e quem estava simplesmente ali para, provoca a gente que a gente decide, provoca a gente que a gente decide. Meu Deus! Então, eu quero devolver para você, Karina, dizendo o seguinte: quem é que serviu quem ali? Na judicialização, transformando hoje esse PSOL que você diz num partido forte dentro do judiciário. Isso não existe, tem que ser forte dentro da Câmara de Vereadores, tem que ser forte dentro da Câmara dos Deputados, forte dentro do Senado. Agora, ser forte dentro do judiciário mostra que é um partidinho usado ou que usa. Eu não sei se a ordem do efeito Tostines aí, Karina.
Perfeito raciocínio, Pitolio. Agora eu fiquei na reflexão aqui com relação a isso, né? E realmente, quem usa quem? E eles andam juntos, incomodando muito, né? Por onde eles passam ação do PSOL contra alguém da direita. O PSOL entrou com ação contra fulano, contra a medida tal. Esses caras são complicados e isso eu não subestimo, eu fico de olho no inimigo. A gente tem que Olha, ficar. no caso da Carla, quem vai assumir, caso a Carla seja cassada, é um deputado ou uma deputada do PSOL. Né? Então já dá para É, entender. o perigo é esse, né? O perigo é o pessoal achar, não, a esquerda já morreu. Não, gente, calma. A gente tem que estudar o inimigo para entender os seus passos e poder saber jogar o xadrez. Sim, E sim. falando sobre inimigos, né? Há pouco tempo, Barroso e Gilmar Mendes estiveram passeando na Europa num evento. Foi um evento da LIDE, né, Cá? Se eu não me engano, foi da LIDE, do pessoal aí dos comuno-globalistas, afirmando a importância dentro daquela fala robuscada, maquiada da censura das redes. Nós estamos aqui observando o andar desta pauta que não morreu ainda. Pitoli, tu como o diretor da Oliverde, que cuida, né, dessa parte, nós aqui dos nossos canais, das nossas redes sociais, cada um de nós aqui, da audiência querida, que tem o seu Facebook, o seu Instagram, qualquer outro tipo de conta, TikTok, o que for. Em algum momento nós já levamos uma lição, né, desses ditadores e regradores do que nós devemos falar ou não. E a pauta está sendo alimentada no exterior, para que eles vejam lá de fora, olha, realmente o Brasil está descontrolado. Será que a população entendeu que nós temos que ir às ruas lutar sempre pelas nossas liberdades, ou o que vai ser necessário que nós passemos para despertar e entender que os caras estão trabalhando na maquinagem do mal? Karina, vou te propor outra reflexão. Na Oliverde, no dia que nós estamos gravando esse programa, né, conversando, eu recebi Mário Frias. Mário Frias fez uma defesa do presidente Bolsonaro, fez também ali uma fala com relação a alguns atritos desnecessários com parlamentares, no momento de briga e de disputa que faz parte e tal. Ele fez toda a sua defesa, justa defesa, belíssima defesa, né? Contou com o meu apoio ali, diante da decisão corajosa que teve de se expor daquela forma. Terminou a participação do Mário Frias, entrou na Auriverde o nosso colunista Rodrigo Constantino, que dispensa comentários. Quem é o consta, o que pensa, o que já fez, o que defende, o quanto contribuiu já para a discussão. Entra a fala do Constantino, e na fala do Constantino, ele ainda questiona o Alcolumbre, ainda questiona o Hugo Mota, fazendo ali alguns apontamentos. No chat da Auriverde, não vou saber agora quantas pessoas a gente tinha naquele momento ao vivo, no chat da Auriverde, algumas pessoas dizendo assim, nossa, depois do Mário Frias, o Pitoli ainda coloca o Constantino, né? Esse MBL, não sei o quê. Depois do Mário Frias, o Pitoli ainda coloca o Constantino para falar, né, da dúvida sobre Alcolumbre e Hugo Mota. Eu falei, espera um pouquinho, tem algo errado. Nós estamos aqui defendendo o quê? Não é a liberdade? Porque se você estiver defendendo outra coisa, você está no canal errado. Eu estou aqui defendendo a liberdade dos presos do 8 de janeiro, a liberdade do presidente Bolsonaro disputando a eleição e a liberdade de expressão, para eu poder exercer a minha própria profissão. Aí entra um ouvinte, um espectador, que se diz conservador e questiona a minha decisão de ouvir o Constantino, que tem uma opinião um pouco diferente da opinião do Mário Frias. Perceba a dificuldade que a gente tem de entender que liberdade é liberdade. Que quando eu disse aqui, né, vai caçar todos os deputados, e dentre eles o Tiririca, eu poderia falar assim, o Tiririca pode ser caçado. Não, não pode. Isso não é justo. O Constantino tem que falar na Auriverde. Tem que falar na Auriverde. O nome disso é liberdade. Então, a nossa população, ela precisa entender paixão
né? Viver movido pela paixão é legal, é sim, mas a paixão cega faz com que você tome decisões equivocadas. Faz com que você, por exemplo, diga para mim: você vai pôr o Constantino para falar depois do Mário Frias? Eu vou porque eu tenho a liberdade de fazer, eu vou porque o Constantino tem a liberdade de falar, a mesma liberdade que o Mário Frias encontrou na rádio. Só você que precisa ter maturidade para entender que o nome disso é defesa da liberdade. Doa quem doer, custe o que custar. Então está faltando maturidade para a gente. Se a gente decidir que ir para as ruas dia 16 de março é importante, é fundamental, que a gente aponte quais são as pautas e que a gente entenda, mesmo dentro desse universo, existem pessoas que podem pensar de uma forma diferente, mas o objetivo é um só. O objetivo é a liberdade. Agora, eu quero a minha liberdade tirando a do outro, está errado. Está errado. Então, a gente precisa melhorar muito a qualidade do nosso discurso para saber o que de fato a gente está defendendo, cara. Vitória, eu Perfeito, não Vitória. tenho nem o que tirar nem pôr da tua fala, porque isso acontece muito. Ai, como é que tu curtiu o post do fulano? Fulano já falou tal coisa. Gente, dá para a gente discordar e continuar sendo amigo, entendeu? Ninguém precisa concordar 100% comigo para eu ser amiga da pessoa. Senão, mesmo porque seria muito bizarro. Imagina se eu e a Karina, a gente concordasse 100% em tudo e tivesse o mesmo gosto, a gente brigaria até por homem, né, Cá? E nós somos tão diferentes que nem por isso a gente briga. Nossos gostos são Não seria um bom completamente. negócio. Exatamente. O gosto da Karina é completamente oposto. E muita coisa a gente discorda, a gente debate aqui no WhatsApp e fala: beleza, Cá, entra aí, bora gravar, minha amiga. E assim Isso a aí. gente cresce. Isso é o crescimento, verdade. Exato. Uma Exato. maturidade. Ninguém precisa concordar. E Deus me livre de gente que concorda 100% comigo, porque isso é idolatria, e gente idólatra geralmente é Não, falsa. Na não, primeira eu oportunidade, prefiro fica que no passe tapete. longe. Isso Passa é longe. para Deus me livre e guarde. Exato. Pitoli, vou aproveitar essa pauta aí que a Ká falou de ir para as ruas e te perguntar: existe também um debate muito forte nas redes sociais que é tira o Lula ou deixa o Lula sangrar? Eu sou a favor de tirar o Lula. Aí o pessoal fala: ah, mas vai estar o MBL nas ruas. Sim, já esteve em outras manifestações, eles ficaram lá e a gente cá. Lembra, Cá? Eles ficaram de um ponto da Paulista, a gente ficou no outro ponto da Paulista e acabou. Eles no canto deles, a gente no nosso. O que tu acha, Pitoli? Tira ou deixa sangrar? Ou eu vou mais fundo aí. Até foi uma fala minha na rádio esses dias. Eu preciso voltar a 2018 e entender o que o sistema queria em 2018. Em 2018, o sistema queria um cara chamado Geraldo Alckmin. Tanto é que Geraldo Alckmin consegue juntar o maior número de partidos, talvez, da história, consegue um latifúndio no tempo de rádio e televisão, na campanha eleitoral de 2018, porque aquele era o nome que o sistema queria, 2018. Vale lembrar que eu fiz uma série de entrevistas na Univerde com um hacker chamado Patrick Brito. Essas entrevistas com o hacker me trouxe a proximidade com o presidente Bolsonaro, porque ele entendeu que o que eu fiz, ninguém havia feito, nem a Polícia Federal, que era tentar entender quem era Adélio Bispo e quem havia contratado Adélio Bispo, e chegamos num hacker que foi contratado em maio de 2018. O ataque ao presidente Bolsonaro aconteceu em setembro de 2018. Em maio, esse hacker foi contratado para hackear o presidente Bolsonaro, Flávio Eduardo Carlos Bolsonaro e um cara morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, chamado Adélio Bispo. Ou seja, esse hacker foi contratado em maio, 4 meses antes, para tentar entender quem já era Adélio Bispo, que, apontado como esquizofrênico, poderia agir sobre forte influência, né, sobre forte pressão de quem o cercava. Então ele já estava sendo hackeado. O hacker abre para nós, naquele momento, com provas de que quem o contratou em maio de 2018 foi Gilberto Kassab. Fala do hacker Patrick Brito, que foi levado ao hotel secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que foi levado ao governador Tarcísio. A gente fez com que isso andasse. Aí nós ganhamos o respeito do presidente Bolsonaro. Talvez isso tenha, de fato, nos aproximado. Porque eu fui ameaçado, mas eu não deixei de fazer, diante do que a gente precisava falar. Voltando à tua pergunta. Então, 2018,
O sistema queria, já em maio, encontrar podres do presidente Bolsonaro e dos seus filhos para, através desse hackeamento, poder chantageá-lo e tirá-lo da disputa. Tirando o Bolsonaro da disputa, sobraria no colo do Alckmin. Entretanto, o Bolsonaro, nada encontraram contra ele. Tentaram assassiná-lo no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora e ele vence a eleição, contrariando o sistema que queria Geraldo Alckmin. Em 2022, o Alckmin, que fez 5% das intenções de voto em 2018, não teria força sequer nenhuma para disputar a presidência contra Bolsonaro. E o que fizeram? Soltaram Lula, tornaram Lula elegível, e Alckmin, que em 2018 dizia que eles queriam voltar para a cena do crime, se coloca à disposição do sistema para ser vice do Lula, o único, então, capaz de derrotar, entre todas as aspas, Bolsonaro na eleição de 2022. Olha a gravidade disso. E Alckmin é esse aí que é o vice-presidente agora. Qual é o meu único medo, Camila? Meu medo hoje é a gente entregar o poder para quem quer o poder desde 2018, que é o sistema, um sistema hoje que tem um tripé no Brasil fundamental formado por Temer, Kassab e Alexandre de Moraes, e que quer Alckmin, que faz parte toda essa história, na presidência da República, colocado ali, numa situação que nós estamos vivendo hoje. Alckmin, o que ele não é bobo. Ele foi 16 anos governador do estado de São Paulo. Ele sabe muito bem que, numa situação que se encontra o Brasil, qualquer medida que ele tomar contra a inflação, qualquer medida que ele tomar contra tudo que está acontecendo no Brasil, ele pode sair de herói para a eleição de 2026 e, numa justificativa encontrada em função de uma sutil melhora no Brasil, ele continuar no poder. Então, eu tenho esse receio. Alckmin é o sistema, é o que o sistema quer e sabe o que fazer para continuar no poder. Esse é o meu único medo. Se eu quero Lula no poder, eu queria Lula na cadeia, não queria Lula na presidência. Só que olhando de cima e olhando dessa forma um pouco mais cética, eu fico preocupado com o Alckmin chegando a ocupar o posto de presidente da República, porque Temer disse que não seria candidato. Cumpriu o seu papel, um governo reformista, entregou para o Bolsonaro. Ok. E o Alckmin solta esse osso? Não sei. Esse que é o problema, né, Pitoli? Quem solta o osso? Lula É vai verdade. soltar o osso? Alckmin vai soltar o osso? E a Pois é. população, ó. Vai cá, explica o jogo para o Pitoli. Olha só, Pitoli. Vou colocar ele em tela grande. Isso. Obrigada, Pitoli, encerrando essa rodada maravilhosa, né, contigo aqui. A gente vai fazer um jogo de palavras e tu responde uma frase curta, para a gente animar a nossa audiência. Lá vai a primeira. Jornalismo. Fundamental, imprescindível, entretanto, eu prefiro aquele honesto e não vendido. Política. É a arte do possível, nós precisamos de mais gente corajosa para poder enfrentar tudo que o sistema está disposto a fazer contra a gente. Brasil. O Brasil foi feito para dar errado na mão destes. A gente precisa reverter isso. Talvez a nossa geração não encontre saída, não, mas a gente precisa ser semente disso. Lula. Bandido. Bandido devia estar na cadeia. E Bolsonaro. A alternativa, única alternativa, quem vai nos representar em 2026, a saída para um Brasil que precisa encontrar o caminho do crescimento e do progresso através de valores que são fundamentais para nós, como Deus, pátria, família e liberdade. Sensacional. Perfeito, meu querido Pitoli. Audiência maravilhosa. Chegamos ao fim desta edição em grande estilo com o mestre Alexandre Pitoli. Obrigado. Está diariamente na Auriverde, das 8 ao meio-dia, para todo o Brasil. E não esquecendo que o povo do Sul está sempre atento. Encerrando, então, agradeço imensamente a todos, a TVT News, aí, por estar junto conosco, nos dando essa oportunidade ímpar. Silvio Navarro, não esqueçam de seguir o canal, e Camila Ábido no YouTube. Um beijo, Cá. Obrigada por mais essa missão cumprida, minha irmã. Eu que agradeço, Cato, o seu companheirismo, essa parceria que está dando super bem, está indo para frente, o pessoal está gostando.
E, Pitoli, eu sou sua fã, adoro assistir falando. Fiquei muito feliz quando o Silvio entrou no quadro contigo. Nossa, para mim foi uma felicidade imensa. E depois as suas respostas de hoje, sem titubear, sem usar meias palavras, sem aquela luvinha de pelica, eu sou mais tua fã ainda. Me apaixonei pelas tuas respostas, já fiz todos os cortes na minha cabeça, tipo, eu vou cortar essa, eu vou postar essa, porque tu é sensacional, meu amigo. Te desejo vida longa, sucesso absurdo e que o seu canal continue crescendo cada dia mais, porque, olha, tu merece. Obrigado, Camila. Karina, obrigado também. Beijão para vocês. Ao Silvio pela oportunidade, ao Ricardo Montijo por comandar a TVD e a quem nos assistiu. Ao povo do Sul, meu carinho mais do que especial, esse processo de reconstrução que ainda não acabou, e a do Brasil, que precisa nos ajudar a reconstruir esse país que está sendo destruído pela esquerda agora. A gente tem muito pela frente, só que é unindo esse povo nas ruas, se manifestando, que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Obrigado pela oportunidade, podem contar sempre comigo. Obrigada, Pitoli. Cá, boa noite. Boa noite, Pitoli. Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.